Estamos aqui para mais um programa Pátio da Cruz, na nossa série dedicada ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja, parte de um ciclo de estudos online que nós estamos fazendo, Núcleo Fé e Cultura, TV PUC, a Jornal O São Paulo, para a campanha da Fraternidade de 2019, que tem justamente esse tema, políticas públicas e fraternidade. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Marcos Kissel, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e com uma atuação destacada nas áreas de gestão de saúde, cidadania e terceiro setor. Ele tem doutorado em administração pública pela George Washington University e, entre outras atribuições, é membro fundador da Fundação Escola Aberta do Terceiro Setor, fundador e ex-presidente do Instituto para Desenvolvimento de Investimentos Sociais, o IDES, e atuou junto a várias entidades internacionais. Professor Marcos, muito obrigado. Sim. Somos gratos a você por estar aqui conosco para esse diálogo. E nós lembramos a todos que estão nos assistindo que toda essa nossa discussão está inserida num programa maior que você pode encontrar na internet, na nossa página virtual, com links para todos os textos que nós citamos, todo o material que é apresentado. Professor Marcos, começando então a nossa conversa de hoje, eu queria dizer que a gente sabe que a doutrina social da Igreja não é nem quer ser uma ideologia ou um programa político. Então não é nosso desejo aqui dizer como é que devem ser as políticas públicas de saúde para o Brasil. Isso é uma função de toda a sociedade brasileira, não somos nós que temos aqui nenhuma bola de cristal. Mas fazer um diálogo onde os princípios da doutrina social da Igreja podem servir como referência para nós entendermos melhor esse problema e como enfrentá-lo. Pois bem, então, indo já para a nossa conversa, certo? A primeira questão que eu gostaria de colocar para o senhor é o seguinte: a gente sabe que a atenção com os doentes é uma tradição cristã. Desde os tempos dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, a gente já encontra essas indicações. E está ligada à história dos cuidados públicos com saúde. Durante toda a história da humanidade depois de Cristo, a gente tem a Igreja sempre se envolvendo com trabalhos em saúde, ações em saúde. Só num período muito recente da história humana é que os estados modernos passaram a ter políticas públicas para a saúde. Como é que foi a história da relação entre essa tradição da Igreja e a gente pensa hoje ao Sistema Único de Saúde brasileiro, aqui, o nosso SUS? Bom, quando os jesuítas chegaram aqui durante o nosso período de descoberta, né, havia muito fortemente enraizado, como havia na Europa, a questão do que é misericórdia. Misericórdia é a palavra-chave para essa aproximação da Igreja com o indivíduo que está numa necessidade, no caso de saúde. Esse exercício de misericórdia passou a ser uma ação regular da Igreja. No caso do Brasil, é muito interessante que a estrutura que havia em Portugal para atuar junto a esses doentes chamava Santa Casa de Misericórdia. Então, o conceito de misericórdia que vinha da Igreja se juntava ao conceito de ter um espaço de tão importante que era, que eu pus a palavra de Santa Casa. Bom, esse conceito fez com que o Brasil evoluísse, e o segundo salto é a gente perceber que naquele momento não havia uma medicina, o que havia era um cuidado ao doente, sem que isso representasse que você estava fazendo o diagnóstico, estava fazendo tratamento, que ia curar, porque a medicina exatamente não existia como nós conhecemos hoje. A medicina que nós conhecemos hoje é do final do século XVIII, explode um pouco no século XIX, e aí a gente vê um crescente do século XX e XXI, que é uma velocidade enorme, que a medicina ela ganha uma participação na vida social e econômica muito grande do país.
Mas no caso do Brasil, a gente tem que tomar o segundo ponto histórico importante, que foi a vinda da família real. Porque quando a família real veio, houve um gesto do Dom João VI extremamente importante para essa questão, porque ele delegou, por um decreto real, a saúde e educação para as organizações religiosas. De certa maneira, ele legitimou a participação das ordens religiosas, das casas de misericórdia, que eram todas de função religiosa. E é muito interessante que essa legitimação foi uma legitimação que praticamente chegou até o Estado Novo. Houve uma mudança no final dos anos 20, uma lei social chamada Eloy Menezes, e Eloy Chaves, desculpe, dessa lei de 1928 apareceram os tais institutos de pensão, institutos de saúde, que eram das classes trabalhadoras em diferentes ramos da sociedade. Então, todo esse período que vem de 1806 praticamente a 1928, foi um tempo que a coroa tinha dado para a igreja tomar conta. E esse ponto é muito importante, porque se a primeira Santa Casa foi de 1554 em Santos, as outras Santas Casas foram surgindo quase naturalmente. E havia, no caso do Brasil colonial, uma coisa muito interessante, porque você tinha a igreja, você construía a Santa Casa do lado, como não era uma Santa Casa que fazia medicina, mas dava só cuidado, atrás ficava o cemitério. Então era como se você utilizasse esse momento de dor, o uso da misericórdia, como também uma preparação do indivíduo para entender o que era uma vida não terrena, mas uma vida que trazia um outro tipo de paz, um outro tipo de chance do indivíduo ser feliz, né? Bom, quando nós chegamos no século XX, né, que é 21, entre 20 e 21, o que a gente começa a ver a partir do século, a partir de 1950, depois de 1960 se exacerba, 70 explode, é quando você começa a perceber que esse tipo de medicina que a gente conhece hoje, ele sobrepõe a questão do cuidado. Então, se a misericórdia fazia o cuidado, agora a medicina não faz o cuidado, a medicina cura. Ela vai ter instrumentos de intervenção, seja para diagnóstico, seja para tratamento, que não existia antes. E essa explosão faz com que a medicina praticamente se transforme quase que num commodity, alguma coisa que pode ser colocada no mercado. E sendo colocada no mercado, você vê um afastamento das possibilidades de ter aquelas estruturas que eram caritativas para substituir por uma estrutura que é uma estrutura de mercado. No caso brasileiro, o ponto maior desse processo foi quando se uniu os tais institutos de pensão, se colocou sob a égide de um ministério. Esse ministério tinha um instituto de medicina, que era o INAMPS, e essas estruturas conviveram praticamente até nós termos a nossa Constituição de 88, quando claramente a gente cristalizou na criação do SUS os interesses do Estado como o grande prestador de serviços, e um prestador de serviços em que tinha que ter um processo de compra e venda do atendimento que o indivíduo necessitava. Então, o indivíduo passou um instrumento de um sistema econômico em que alguns vendiam serviços e outros entregavam esse serviço para uma população, que é a população aberta brasileira. Então, em rápidas palavras, foi um pouco esse o processo. Perfeito. Bom, aí então a gente chega no problema. Porque então, a partir de 1988, a Constituição diz que a saúde tem que, o Estado tem que garantir uma saúde que é universal, quer dizer, atende a todos, integral, no sentido que todas as necessidades de saúde devem estar, pelo menos as fundamentais, cobertas pelo sistema de saúde público. Só que aí nós chegamos no problema que, de fato, não precisamos falar muito, toda a população brasileira sabe que o nosso sistema de saúde, o sistema público de saúde,
avançou muito, a gente não pode negar que existem muitos avanços, mas é extremamente precário, o atendimento deixa muito a desejar, principalmente para a população mais pobre. E aí eu peguei aqui alguns números que eu achei que falam quase que por si. O Ministério da Saúde, gente, é aquele que recebe a maior dotação financeira do orçamento da União. Quer dizer, gasta-se dinheiro em termos de o quanto o Estado pode gastar. Mesmo assim, em 2014, o Brasil gastou em saúde por habitante pouco mais de $500, enquanto que o restante das Américas investiu, em média, $1.800 por habitante, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, era muito para o orçamento nacional, mas é pouco para atender as necessidades dos habitantes. Para a gente ter um outro critério de comparação, os planos de saúde gastam por paciente hoje, em média, no Brasil, 3 vezes mais do que os hospitais públicos, a rede pública gasta. Então, quer dizer, nós temos um sistema que não dá um atendimento satisfatório, mas pesa no orçamento da União e falta dinheiro para os serviços. Em linhas gerais, o que nós poderíamos pensar como saída para essa situação? Bom, o SUS, quando foi criado, ele representou muito uma proposta que na época se chamava do Partido da Saúde, que na verdade representava um grupo muito diferenciado de pessoas que acreditava que você tinha que fazer o atendimento universal e você podia incluir todo e qualquer brasileiro no sistema. Sob o ponto de vista de decisão, acho que ninguém pode ter reparo nenhum a esta decisão. Uma decisão que dá um sentido de igualdade para todo e qualquer brasileiro ter acesso ao serviço de saúde. Mas existia um certo romantismo na ideia na época, porque o sistema público ele era muito limitado. Para você ter uma ideia, na época, dos 10 hospitais públicos federais que havia no Brasil, 8 estavam no Rio de Janeiro. O sistema de saúde dependia das Santas Casas de Misericórdia, até hoje. Teve uma época que eles representavam 2/3 dos leitos que tinha no Brasil. Hoje eles representam alguma coisa em torno de 45% dos leitos do Brasil. Evidentemente, a estrutura de uma Santa Casa não foi montada para resolver um problema de uma política federal. Ela surgiu para resolver o problema de uma comunidade. E a comunidade estava por detrás apoiando essa Santa Casa. Então essas Santas Casas, elas viviam do dinheiro, vou chamar público, de um público que vivia naquela comunidade. Não eram impostos recolhidos que eram repassados depois para a Santa Casa. Então a Santa Casa era uma expressão da participação da comunidade. Com o aparecimento do SUS, elas passaram a ser vendedoras de serviço. Perderam um pouco essa conexão que tinham com as suas comunidades e passaram a ser simplesmente provedores. E sendo provedores, viviam sob o contrato que o governo federal colocava à disposição delas. Então, o primeiro romantismo foi que você não tinha um sistema de saúde público, mas tinha um sistema de saúde público que dependia muito deste privado não lucrativo, que era o caso das Santas Casas, como depende até hoje. A segunda questão que foi um pouco romântica é que o Brasil, para poder dar vazão a toda a população de maneira igualitária, ele tinha que ser ter uma fonte de financiamento que pudesse garantir isso. E essa fonte de financiamento, ela não foi adequadamente equacionada, porque você teve muito dinheiro que veio dos cofres públicos, mas esse muito dinheiro era pouco com relação à demanda que eu criei com o SUS. O resultado da história é os números que você está apresentando, e que ao longo do tempo foram ainda se deteriorando. Para você ter uma ideia, quando o SUS foi criado no primeiro orçamento da União, ele foi criado no ano 2000, em 2001 foi o primeiro orçamento federal. Nesse dinheiro federal que entrava, ele representava aproximadamente 61%, 62%
do orçamento que o SUS tinha. Ao longo do tempo, e eu vou pegar o orçamento do ano passado, a participação do governo federal caiu para 41%. Isso fez com que o Estado e o município, como entidades da federação, tivessem que assumir uma participação maior no financiamento do SUS. Só que isso ocorrendo sem nenhuma reforma tributária. Em outras palavras, o governo federal continuou arrecadando como ele estava arrecadando, o Estado e o município como estavam arrecadando, e o cobertor ficou curto. Fez com que as municipalidades, hoje nós temos municipalidades no Brasil que está pondo do seu orçamento 35% em saúde. Não sobra dinheiro para trocar uma lâmpada da rua, não sobra dinheiro para pavimentação, para mobilidade urbana. Quer dizer, eu estou falando de um direito que o cidadão tem, porque está na Constituição, que é um dever do Estado atender esse direito, mas para fazer isso, eu estou tirando outros direitos, como o direito à segurança, como o direito a poder transitar numa via que tenha pelo menos luz para poder viver e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um sistema que, ao longo do tempo, ele foi se dissipando no objetivo maior que ele tinha. O resultado é que as pessoas, principalmente dos centros urbanos, e principalmente incentivado pela chance de ter a participação das empresas em que eles eram empregados, tiveram a chance de começar a trabalhar com os planos de saúde. E os planos de saúde, então, como arrecadavam dinheiro que é mais além do SUS, eles começaram a aplicar também mais dinheiro no atendimento médico para explicar essa diferença grande. Em outras palavras, hoje o Brasil tem 51 milhões de brasileiros, aproximadamente, que dependem de plano de saúde. E você tem 150 milhões de brasileiros que dependem só do SUS. Em outras palavras, nós conseguimos fragmentar aquilo que era para ser igualdade de todo brasileiro, separando um grupo que tem mais acesso de um grupo que tem menos acesso. Um tem mais qualidade, outro menos qualidade. Em outras palavras, nós temos um plano de saúde para alguns e um plano de saúde para muitos. Essa é a verdade. Numa situação dessas, a igreja sempre defendeu uma palavra que é pouco conhecida no Brasil, que é a ação subsidiária do Estado. Quer dizer, o Estado não pode ser aquele que manda, que faz e acontece, mas o Estado é aquele que coordena, que ajuda as comunidades a se organizarem, a encontrarem soluções para os seus problemas. Nessa perspectiva, uma ação mais subsidiária, que valorizasse mais a comunidade, poderia ser uma alternativa para o sistema? Poderia, mas tem grandes dificuldades. Então eu vou só citar uma coisa. Quando uma senhora fica grávida, entra para o pré-natal, nasce sua criança. Hoje nós sabemos, através da neurociência, que a primeira infância, e particularmente os 100 primeiros dias, é onde se dá as sinapses cerebrais, é onde as células cerebrais se unem para, inclusive, servir para o indivíduo a vida inteira. Essa senhora fica em casa os 4 meses que tem direito, e aí ela tem que trabalhar. O mundo criou uma subsistência, uma necessidade do trabalho da mulher. Ela tem que trabalhar. Ela vai trabalhar onde deixa essa criança. Os movimentos para a creche é um exemplo de mostrar que nós não temos esse espaço. A segunda coisa, essa mãe vai deixar com uma avó, ou vai deixar com uma figura que a gente chama de mãe crecheira, que é uma pessoa da comunidade, sem nenhum preparo. E essa mãe ainda vai pagar para essa senhora tomar conta do filho dela enquanto ela trabalha. Essa senhora não foi treinada para estimular a criança. O resultado é que você desqualifica a atenção que você poderia ter que dar a essa criança. Esse processo é tão forte que hoje toda a ideia do crescimento físico e socioemocional, que trabalha a psique do indivíduo e trabalha a relação com as outras pessoas,
ela não é estimulada. Então, o que você vai fazendo? Essa criança, quando chega nas etapas de ser alfabetizado, não alfabetiza. Na hora que não completa. Na hora que, eventualmente, ela chega a algum nível superior, vai para o mercado de trabalho, não está adaptada. Então, o que aconteceu? Eu fiz um processo de exclusão social sem levar em conta que aquela criança poderia potencialmente ser igual a qualquer outra criança que nascesse num lugar onde o pai e a mãe têm chance de fazer isso, onde as classes melhor favorecidas podem oferecer isso para o filho. Resultado da história. Nós começamos um processo de afastamento no início da vida da criança. Hoje os estudos de neurociência são fantásticos, porque eles conseguem demonstrar, por exemplo, a mãe dá um alimento barato para a criança. Alimento barato é açúcar. Ela dá açúcar. Essa criança começa a ter obesidade infantil. A obesidade infantil, em muitos casos, explica a obesidade do adulto. O adulto vai ter o problema cardiovascular, hipertensão, diabetes, etc. Porque na infância o organismo foi trabalhado para usar alguma coisa que vai fazer um malefício quando é adulto. Resultado da história. Para você poder vencer esse tipo de dificuldade e você pensar na subsidiariedade, você começa pensando o quanto uma criança depende da mãe e do pai. E quanto essa mãe e do pai vai necessitar de um apoio da família, da comunidade, até chegar no papel do governo. O que o governo fez foi com a política pública, na nossa Constituição e na lei que criou o SUS, eu disse que tem direito. Mas isso não quer dizer que eu dou chance para o direito ser exercido. Então, essa é a grande contradição que nós não soubemos até agora entender. Então, dos movimentos, por exemplo, de pedir a creche, os movimentos que fazem com que a mãe possa ter um período mais longo de afastamento do trabalho para poder tomar conta da criança, isso é que a subsidiariedade iria realmente começar a acontecer na vida do indivíduo e ele vai ser cada vez mais solidário se ele recebe a solidariedade como um estímulo importante nessa fase da vida. Se ele não recebe isso, o que vai acontecer? Essa criança entra numa coisa que a gente chama de estresse tóxico. É uma criança que chora, não tem quem ouve, não tem quem dá comida, ninguém dá banho. Um irmão mais velhinho é o que está esquentando alguma coisa para ele comer. Então essa criança vai sofrendo agressões. Isso cria um estresse tóxico. O estresse tóxico é um instrumento para você não criar sinapses cerebrais. Então, hoje nós temos uma quantidade de conhecimento que, se nós pudéssemos voltar a valorizar as questões desde baixo, da mãe e da família e da comunidade, provavelmente uma política pública seria muito mais saudável do que a política que hoje nós temos, que é de cima para baixo. Entendi. Nós já estamos chegando no final, professor. Então, se eu puder fazer uma síntese aí do que o senhor me falou, por favor, me corrija. Primeiro, o senhor está me dizendo, existe uma necessidade de um trabalho da comunidade, uma valorização da comunidade e principalmente uma valorização das relações dentro da comunidade a partir da família como primeiro núcleo para resolver, para ter primeiro, digamos, ser uma sociedade saudável para a gente poder ter um sistema de saúde menos sobrecarregado. Sim. E esse é um ponto central hoje, acho que para o Brasil, ele resgatar esse papel fundamental. Eu não estou aqui entrando no detalhe se é uma família ideal, uma família expandida, qual que é a família, mas o importante é a criança ganhar um espaço de segurança onde um adulto, ele sabe que um adulto está tomando conta dele. Perfeito. E se a gente tem, então, esse tipo de situação, a gente pode repensar também toda a ação do Estado numa perspectiva de mais participação, de mais apoio das comunidades, às santas casas, como o senhor citou. O sistema de saúde pode ser
mais protagonizado pela sociedade. Isso, e daria também, dentro da própria lei que criou o SUS, a gente tem as comissões municipais de saúde e as comissões estaduais de saúde. Só que essas comissões municipais não trabalham nessa relação entre a comunidade e o governo federal, porque normalmente elas são usadas como indicações políticas daquele político que está de plantão naquele município. Os problemas de sempre. Os problemas de sempre, mas que afeta muito a nossa chance de dar uma vida saudável. Né? Professor, nós já estamos no final do nosso programa. Agradecemos muito a sua participação, foi realmente preciosa para nós, como se digo de coração que foi muito preciosa para nós. Gente, nós gostaríamos de lembrar todos vocês, mais uma vez, que todo o material que a gente apresenta nas nossas séries de entrevistas, mais textos de aprofundamento, documentos que são citados, tudo isso se encontra disponível na nossa página da internet. E esperamos continuar contando com a colaboração e a participação de vocês em outras ocasiões. Muito obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado, professor Marcos.